Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje eu vou indicar 5 livros de temática gay pra você conhecer. Antes de começar com as indicações, alguns avisos importantes. Primeiro, a maioria dos livros que eu vou mostrar aqui são voltados para o público jovem adulto. Então, se você quer um vídeo de livros gays para um público mais adulto, comenta aqui embaixo. Aviso número 2, vão ter 2 bônus no final, porque eu não consigo escolher só 5. Aviso número 3 é que muitos influenciadores têm falado como vídeos de temática LGBT têm sido menos entregues para o público por causa do algoritmo. Então, se você puder, já deixa o seu like, comenta alguma coisa para ajudar no engajamento para um vídeo sobre literatura gay e LGBT chegar a mais públicos. Inclusive, viu como eu usei diferente gay e LGBT? Porque o meu foco aqui não são as outras letras da sigla LGBT. Tô focando só no G por enquanto. Eu vou começar as indicações com um dos meus favoritos, que é o Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan, que tem essa capa aqui no Brasil, mas que a capa original é essa lindeza aqui. Inclusive, deixa eu contar pra vocês. Há mais de 10 anos atrás, o Fetiche Literário, este canal, já existia no YouTube, e eu já tinha lido Two Boys Kissing em inglês, eu adorava e eu queria muito que viesse pro Brasil. Quando veio pro Brasil, veio o anúncio da capa, e eu me lembro que eu surtei. Falei mal no YouTube, falei mal no Twitter, falei mal em tudo. Cheguei a mandar um e-mail pra editora reclamando. Uma galera, assim, que é minha amiga também reclamou. Adiantou nada, porque a gente queria manter a capa original e a editora não quis. Mas ainda queria essa capa aqui. Bom, esse livro é escrito pelo David Levitan, que é um autor que tem muitos livros de temática gay e é um melhor que o outro. A maioria deles são bem adolescentes, mas o Two Boys Kissing é mais profundo. Ele conta a história do Harry e do Craig, que são 2 meninos que querem combater o preconceito juntos e decidem tentar quebrar o recorde de beijo mais longo do Guinness, que é de 32 horas sem parar. E enquanto a gente vai vendo eles tentando bater esse recorde, a gente vai sendo apresentado para outros personagens que estão lidando com seus problemas de sexualidade, que viram a notícia do beijo esse mais longo e tá respingando neles, e também personagens que lidam com problemas de saúde mental e de identidade de gênero. O mais legal é que boa parte desse livro é narrado por homens que viveram a época do HIV/AIDS, inclusive alguns que já morreram. Então tu tem essas vozes do passado ecoando no presente, o que sinaliza a importância dessa geração passada, o quanto eles podem estar felizes ou não por o quão longe a gente chegou, ou tristes por o quanto ainda falta andar, mas também a importância de celebrar essa geração que lutou, que morreu e que foi desassistida de políticas públicas aí na época da pandemia de HIV/AIDS. Então, além de ser super emocionante, é também muito histórico e é muito bom. Indo para um livro mais leve, vamos para 1 Milhão de Final Felizes, do Victor Martins, que é o primeiro livro brasileiro dessa lista. O Victor Martins também é um autor que inclui a temática gay em todos os seus livros, pelo menos todos os livros até agora. E a forma como ele cria as histórias dos personagens é tudo feito com muito cuidado, tudo muito bem pensado, para trabalhar algumas questões como preconceito e violência na narrativa. Em 1 Milhão de Final Felizes, a gente conhece o Jonas, que é um jovem adolescente que trabalha numa cafeteria e acaba começando a se descobrir e tendo que enfrentar um dilema de se descobrir homossexual com uma família muito religiosa e muito conservadora. O que é uma situação que é muito comum no Brasil e que muitos meninos gays enfrentam. Então, além de ser uma narrativa super emocionante, na qual a gente se apaixona pelos personagens que estão se apaixonando, ficando juntos, também é um livro super atual e trata de uma questão super importante, que é o preconceito que algumas religiões ou algumas pessoas dessas religiões têm contra a população gay e contra a população LGBT no geral. Um bônus muito legal desse livro é que temos cenas imaginárias dos 2 personagens do relacionamento como se eles fossem piratas gays, o que eu acho sensacional. E continuando na temática brasileira, vamos falar de Arlindo, da Ilustra Lu. O Arlindo é um quadrinho que conta a história do Arlindo, que é esse pré-adolescente, adolescente dos anos 2000, que mora no Nordeste, é nordestino, ajuda a família de classe média baixa em casa e é apaixonado pela Sandy e pelo Júnior. Afinal de contas, qual gay do início dos anos 2000 não era, né? Só que o Arlindo, ele tem trejeitos e expressões que são consideradas muito afeminadas para os círculos em que ele anda, inclusive para a família dele, e ele sofre muito preconceito e discriminação por causa disso. No quadrinho, a gente vê ele achando essa força dentro dele e se posicionando para acabar e combater com esse preconceito, tanto fora de casa, na escola, na rua, quanto dentro da própria casa.
É um livro super emocionante e a gente consegue se ver no Arlindo e encontrar força no Arlindo também para seguir combatendo o preconceito. O quarto livro é Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson, que foi republicado pela editora Galera Record este ano com essa capa que tá linda. Quando eu li nessa capa antiga aqui, foi indicação da Tamires do Resenhando Sonhos, que é um dos livros favoritos dela, e ela me indicou, eu li e nossa senhora. Esse livro conta a história da Jude e do Noah, que são irmãos gêmeos que eram inseparáveis há 3 anos atrás, mas algo misterioso aconteceu e eles não se falam mais direito. A gente vai navegando nesse livro tentando descobrir o mistério de por que eles não se falam mais e também enfrentando os dilemas atuais desses personagens. Por exemplo, o menino da relação ali dos gêmeos tá se descobrindo como um menino homossexual e também tem que lidar com todas as suas questões de escola, porque ele vai numa escola especializada para artistas, ele é artista visual. Então ele vai misturando os sentimentos dele com a obra de arte que ele vai criando e tudo isso é narrado no livro. Inclusive, isso é um dos pontos altos do livro. A autora consegue mesclar a narração dela com a produção de artes visuais, e é muito interessante. Por exemplo, em algumas partes da narrativa, ela descreve uma cena e depois atribui um nome de um quadro a essa cena. Então, por exemplo, digamos que a gente teve um conflito, o nome, depois que ela descreve a cena, vai aparecer embaixo. Pintura em óleo, a briga. Então ela vai transformando a narração dela e incorporando esses traços da arte visual, que é muito legal. Esse livro é super emocionante, eu recomendo muito, muito, muitíssimo. Inclusive ela lançou um novo que tá aparecendo aqui, que eu pretendo ler este ano ainda. E aí o quinto livro que eu queria indicar é um dos meus favoritos da vida, que é A Casa no Marcerulho, do T.J. Clooney. Esse livro recentemente ganhou uma continuação, que é Somewhere Beyond the Sea, que ainda não foi traduzido para português, mas eu fiz um vídeo sobre ele e vou deixar nos cards aqui em cima. Esse livro basicamente vai contar a história de um inspetor do Ministério da Educação que vai numa ilha com uma escola de crianças mágicas avaliar se essa escola pode continuar aberta, porque, de acordo com o que dizem, essas crianças são um perigo para as outras crianças, elas estão sendo mal cuidadas e tudo mais. Nesse processo, esse inspetor descobre que nem tudo que ele acha que realmente é, inclusive sobre ele mesmo, e ele acaba descobrindo como ver magia, amor e carinho em lugares em que ele não achava que era possível. Esse livro não trata especificamente da questão gay, mas ele tem personagens gays importantes na narrativa que desenvolvem um romance. E eu fiz questão de trazer isso porque todos os outros livros que eu trouxe trazem a questão gay como centro do livro. Mas é importante a gente ter livros também que tratam sobre outras coisas, mas com personagens gays ou com a questão gay de plano de fundo. Porque ser gay não define a vida de ninguém. É uma experiência muito importante nesse momento em que tu tá te descobrindo, e por isso nós temos que ter livros sobre isso, mas a gente também tem que ter livros com personagens gays fazendo coisas diferentes, em dilemas e situações diferentes, porque nós não somos definidos pela nossa sexualidade. Bônus número 1, se você ainda não conhece os quadrinhos de Heartstopper, que viraram série da Netflix, que ainda não terminou, pelo amor de Deus, vai conhecer a história fofíssima desses dois personagens, que inclusive tem outros amigos das letrinhas da sigla LGBT. Dá pra dar uns suspiros, dá pra dar uma chorada, dá pra dar uma debatida e depois dá pra assistir a série da Netflix, que também tá muito boa. E o segundo bônus é que eu falei lá no primeiro livro a importância da gente conhecer a história da nossa comunidade, né? Então vim indicar um livro, como historiador que sou, da história da nossa comunidade. Caso você não conheça, o livro LGBTQI+, do Renan Quinalha, que é um pesquisador da área da sexualidade no Brasil, é muito interessante. Ele traz capítulos bem introdutórios e bem gerais sobre a história LGBT no Brasil, inclusive falando sobre a epidemia de HIV/AIDS, os impactos, os efeitos e muitas das coisas que nós temos e pensamos hoje, que são graças ao que aconteceu naquela época. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Me conta aqui embaixo se você já leu alguma ou se você quer ler alguma. Não esquece de deixar o seu like e seguir as minhas redes sociais, que também vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima quarta, e tchau, tchau!